Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 38. Bons estudos! É incrível como é recente a democracia aqui no Brasil, né, Joana? Historicamente é recente mesmo, João. No tempo de vida dos nossos pais e avós, nós tivemos uma eleição no começo da década de 60. Depois, só na década de 80, os brasileiros voltaram a eleger os governadores e o presidente da República. Por que será que demorou tanto, né? Como será que se construiu a democracia no Brasil após 20 anos de ditadura militar? Na teleaula de hoje, você vai ver que o Brasil voltou a ter eleições diretas para todos os cargos na década de 80. Vai perceber que a participação do cidadão foi fundamental na reconstrução da democracia. E vai ver que a Constituição de 1988 estabeleceu novas regras de funcionamento da sociedade brasileira. Oi, Joana, por que você insistiu em vir aqui, hein? Para falar de democracia. Essa é a Câmara Municipal de São Paulo. Toda cidade tem uma Câmara Municipal. E em todas elas são discutidos e votados os assuntos que dizem respeito à cidade. Vereador, quais são as funções da Câmara? Então, a Câmara é o poder legislativo. Como o poder legislativo discute leis, fiscaliza o executivo na aplicação das leis e tem um dos principais papéis a votação da lei orçamentária. A Câmara tem duas grandes funções. Uma de legislar, aprovar leis e votar as leis propostas pelo Executivo. E a outra função é de fiscalizar o Executivo. Em uma Câmara Municipal, quem participa das discussões e da tomada de decisões são os vereadores. Eles são escolhidos por todos os moradores da cidade que exercem seus direitos políticos. Se os vereadores são escolhidos pelo povo... Eleição tem a ver com democracia. Mas construir a democracia não foi fácil, não. A volta das eleições diretas foi uma conquista do cidadão. Na década de 80, os brasileiros voltaram a eleger prefeitos de todos os municípios, governadores de estado e o presidente do país. Uma das características da democracia é a liberdade para que diferentes grupos da sociedade se organizem e defendam suas ideias e interesses. Mas no Brasil nem sempre foi assim. A luta contra as arbitrariedades cometidas durante o período da ditadura militar, as prisões ilegais, as torturas, os assassinatos e os desaparecimentos de opositores políticos, ela começa de uma forma mais organizada a partir dos meados de 1970, com a organização das mulheres, das mães, que pequenos são os grupos que começam a se organizar, amparados por setores da Igreja Católica, alguns setores da Igreja Católica, se estende pelos comitês brasileiros pela anistia, no sentido de denunciar, ficar denunciando o tempo inteiro, inclusive no exterior, as arbitrariedades que eram cometidas nesse período aqui na ditadura militar. Aqui na Praça da Sé fica o marco zero da cidade de São Paulo, mas o mais importante para a democracia é que aqui foi realizado um dos comícios da campanha Diretas Já. Em 1984, comícios realizados nas principais cidades brasileiras reuniram milhões de pessoas que queriam eleição direta para presidente da República. A campanha tinha o apoio de associações de moradores, organizações de estudantes, de médicos, de professores, de sindicatos de trabalhadores e artistas. Pena que a campanha não atingiu seu objetivo, mas os comícios desmoralizaram de vez o regime militar e foram fundamentais para a transição democrática com a eleição indireta de 1985. Em uma eleição indireta, Tancredo Neves, candidato da oposição, foi escolhido para ser o novo presidente do Brasil. A Nova República, como ficou conhecido o futuro governo de Tancredo Neves, era a esperança de uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais livre. Doente, o presidente Tancredo Neves não tomou posse. Em seu lugar, assumiu o vice-presidente José Sarney. Com a morte de Tancredo Neves no dia 21 de abril de 1985,
A nova república se iniciou sem o seu maior articulador. No início do governo José Sarney, o Brasil enfrentava uma séria crise econômica, que se iniciara ainda na década de 70. Mesmo assim, foram dados passos muito importantes para o fortalecimento do regime democrático. A proibição do funcionamento dos partidos comunistas foi retirada e foram criados novos partidos. O direito de defender projetos políticos estava restaurado. Esta é a Constituição brasileira. Aqui dentro estão as leis que organizam a vida dos cidadãos brasileiros. Essa Constituição é de 1988, mas ela começou a ser elaborada 2 anos antes. Grande parte da legislação feita pelo regime autoritário tinha de ser substituída por regras democráticas. Por isso, em 1986, os deputados formaram a Assembleia Nacional Constituinte. Além de parlamentares constituintes, o debate dos 2 anos seguintes teve a participação de vários setores da sociedade. Caravanas representativas de diversos grupos chegavam a Brasília para defender seus projetos e ideias. No dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição do Brasil, que em seu primeiro artigo definiu que o país teria um regime político democrático e presidencialista. A nova Constituição ficou conhecida como Constituição Cidadã, porque estabeleceu vários direitos para a população. Mas o que eu acho mais legal é isso aqui, ó. O quê? A participação dos setores da sociedade na luta por seus interesses. É mesmo, né, Joana? A participação dos cidadãos foi muito importante na elaboração da Constituição. O envolvimento político dos brasileiros foi tão grande que a Constituição começou a tratar das desigualdades que sempre existiram na sociedade brasileira. Na Constituição de 1988, uma nova lei tornou o racismo um crime inafiançável e imprescritível. Além disso, novas leis garantiram aos povos indígenas o direito à propriedade da terra em que eles moram. A Constituição de 1988 determinava que, no ano seguinte, o povo brasileiro iria eleger um novo presidente. As eleições presidenciais de 1989 foram realizadas em um momento de inflação alta, a conhecida crise econômica que o governo Sarney não conseguiu combater. No primeiro turno, foram mais de 10 candidatos concorrendo à presidência da República. Depois de uma campanha que contou com grande participação da sociedade e dos meios de comunicação, Fernando Collor de Mello derrotou Luiz Inácio Lula da Silva e foi eleito o primeiro presidente da nova República. A campanha para presidente em 1989 foi muito acirrada. Não, imagina só, João. Com o povo brasileiro há tantos anos sem votar, a campanha ganhou as ruas. O novo presidente tomou posse em 1990, a democracia brasileira deu mais um passo, mas o governo Collor durou pouco. Durante a campanha, Fernando Collor de Mello enfatizou o combate à corrupção e prometeu atenção especial à população mais pobre. No entanto, o envolvimento do presidente e de seus assessores em uma rede de corrupção fez com que o mandato não chegasse ao fim. Mais uma vez, o povo brasileiro participou de uma decisão importante para a vida democrática. Como assim? A sociedade acompanhou de perto cada etapa das investigações da CPI. Organizados, diversos segmentos pressionaram para que as investigações fossem até o fim. Essa pressão da sociedade contribuiu para que os parlamentares aprovassem o pedido de afastamento do presidente. Prevendo que seria deposto, o presidente Fernando Collor de Mello renunciou à presidência. Mesmo assim, o processo de impeachment foi concluído no Congresso Nacional. A mobilização da sociedade na defesa de seus direitos foi fundamental para influenciar os rumos da política e da história. Em várias cidades brasileiras, foram realizadas grandes passeatas exigindo o afastamento do presidente. Nelas, a participação dos estudantes foi fundamental. Os cara-pintadas, como ficaram conhecidos, entraram para a história brasileira. Com a renúncia de Collor e a posse do vice-presidente Itamar Franco, formou-se um governo com o apoio de importantes partidos políticos. Tudo para restabelecer a normalidade democrática e conduzir o Brasil até as próximas eleições. Vamos pensar um pouco.
Pelo que deu para perceber, a democracia começou a ser restabelecida no Brasil na década de 80. Depois de muitos anos, os brasileiros voltaram a eleger prefeitos, governadores de estado e o presidente. Mas a abertura política começou um pouco antes, na década de 70. A pressão da sociedade foi fundamental para que os militares começassem a conceder mais espaço para manifestações. Sem dúvida nenhuma, a volta da liberdade e do direito de participação política foi o resultado da ação e da luta de milhares de homens e mulheres. Bem, a consolidação da democracia brasileira ainda está em andamento. E para a evolução do regime democrático, alguns períodos foram muito importantes. O governo Itamar Franco elaborou mais um plano para combater a inflação e tentar estabilizar a economia. Sob a liderança do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, foi lançado o Plano Real. As novas medidas tiveram sucesso. A economia se estabilizou e foi criada uma nova moeda. Com o sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso derrotou Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 1994. As instituições estavam fortalecidas, prontas para solucionar crises políticas. E a crise econômica foi, enfim, controlada. Olha, João, essa história parece tão recente, mas vendo assim com calma, dá para perceber que a reconstrução da democracia no Brasil teve muitas etapas, né? É verdade. Morte de um presidente que não chegou a assumir, né? Impeachment do outro, tentativas de debelar a crise econômica, muitas eleições. Mas a construção da democracia não se faz só com eleições, né? Não? Não, claro que não. A participação do cidadão na vida da comunidade é muito importante. E ainda bem que isso já está acontecendo. Já existem muitas ações coletivas que buscam melhorar toda a sociedade. A CUFA é a Central Única das Favelas, é uma organização não governamental que atua em 23 estados do Brasil, tem como o seu fio condutor de trabalho o hip-hop. Atualmente, os pontos fortes de trabalho da CUFA é o audiovisual e o basquete de rua. O objetivo da CUFA é levar para as comunidades a autossuficiência, em que a própria comunidade pode fazer por si própria. Ela não precisa buscar fora. Então, nos eventos que a CUFA organiza, por exemplo, todo evento é produzido, é feito por gente da comunidade. Fazer parte das decisões da comunidade é viver o dia a dia da democracia. As ações coletivas melhoram o nosso futuro. Outra coisa que melhora o nosso futuro é ficar de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a Constituição de 1988 assegurou direitos do cidadão brasileiro. Viu que os primeiros governos da nova República consolidaram o regime democrático no Brasil. E percebeu que a mobilização da sociedade é fundamental para o funcionamento do regime democrático. Hoje vimos momentos importantes para a reconstrução da democracia brasileira. Deu para entender que existem elementos fundamentais para essa democracia, como o respeito à liberdade, respeito às diferenças e o envolvimento político dos cidadãos. Por isso, participe da vida de sua comunidade. Juntos, podemos fazer um Brasil mais justo.